Olá, caro telespectador, Lucas aqui e seja muito bem-vindo. Hoje eu quero tratar contigo a respeito de um assunto que geralmente é um pouco complicado, que é um pouco difícil num sentido geral e frequente quando você vai se comunicar com o seu cliente e abstrair aquilo que vai ter que ser desenvolvido, qual que vai ser o trabalho a ser desenvolvido. Que é justamente esse fato de você tentar entender o que ele quer. Tentar entender qual que é o objetivo dele, o que ele está querendo solucionar com aquela ideia de software. Como você fazer para entender isso? É sobre isso que eu quero abordar contigo, porque esse é um problema comum, frequente, que nós temos sempre quando nós vamos começar um trabalho com um cliente novo, com uma pessoa nova, ou até mesmo com um cliente que já é corrente, frequente. E como que você pode fazer para conseguir abstrair melhor isso? Como entender melhor aquilo que o seu cliente precisa. Primeiramente é interessante entender o porquê dessa dificuldade que existe tão frequente entre desenvolvedores tentarem entenderem aquilo que os clientes querem. E o fato é por causa que essa comunicação ela é mais difícil, por causa do contexto, por causa das realidades de cada um. Você tem que o desenvolvedor é uma pessoa que está muito mais envolvida com a tecnologia em si, com o ato de produzir o software, com o ato de construir, de codificar, de fazer a construção, a programação, enfim. Essa é a realidade dele, ele tem uma mentalidade nesse sentido. E o cliente muitas vezes não. O cliente muitas vezes não tem esse entendimento de como é que funciona isso, de como é que é o desenvolvimento. O cliente ele tem um negócio, na maioria das vezes, ele tem um negócio, ou ele quer começar um negócio, no caso de tantas startups, ele tem esse negócio e ele tem um problema que ele sabe que existe e ele quer resolver esse problema. Mas ele não sabe como que isso funciona nas entrelinhas. Ele sabe que ele pode resolver esse problema. Na maioria das vezes ele sabe, se ele está em contato com você, ele deve saber que ele consegue resolver esse problema com software, com a produção de alguma coisa digital, e ele sabe que isso tem grande potencial. Mas ele não entende, na maioria das vezes, como que isso é feito, como que é a construção disso, quais as dificuldades, quais as possibilidades, tempo, custo, etc. Ele não tem essa noção. Muitas vezes ele até acha que é algo simples, algo fácil, e quando ele vai conversar com um desenvolvedor, ele entende que não é bem assim. Fato é, existe essa dificuldade de o cliente se entender com você, por causa da realidade dele, porque ele tem somente isso, esse problema que ele precisa resolver no contexto dele, na realidade dele. E nós também temos essa dificuldade de entender o que ele quer, porque nós vivemos em um contexto diferente. Nós vivemos justamente com a mão na massa, né, fazendo o sistema, construindo o sistema. Então, muitas vezes a gente não entende ele, a gente não entende o cliente, a gente não entende qual que é o problema que ele tem, a gravidade desse problema, o que esse problema significa para ele. E é algo até importante porque a gente não pode expressar nada no sentido de crítica, de menosprezar aquilo que ele está te falando, porque é algo que para ele é outra coisa do que significa para você. Então, existe essa dificuldade de entendimento entre essas duas partes, isso é algo completamente natural, é algo completamente comum. Só que, a partir do momento em que ele entra em contato com você e ele precisa da solução e vocês estão em contato, vocês têm um objetivo em comum, que é a resolução de um problema. Ele sabe que esse problema pode ser resolvido com software e você sabe como resolver. Então, vocês têm esse objetivo em comum e vocês precisam utilizar isso para chegar num resultado comum. E agora eu vou fazer uma pergunta que você talvez já até saiba a resposta, mas a pergunta é: quais são os tipos de problema que um cliente, quando for contratar você, pode ter? Quais são os tipos de problema? E a resposta é vários, né? São vários os tipos e casos de problemas, dos mais loucos possíveis até os mais simples possíveis, de categorias de tipos de problemas que pessoas vão tentar entrar em contato com você para tentar resolver. Mas agora eu gosto de fazer uma definição e uma organização desses tantos problemas em dois grandes grupos. Dois grandes grupos que você também pode utilizar para categorizar os seus problemas. O primeiro grupo de problemas são problemas que eu gosto de categorizar como problemas de otimização. O que são esses problemas? São problemas que já existem, são problemas de algum processo, geralmente manual, que ainda não é resolvido com software. São problemas que o seu cliente já enfrenta, algo que ele já está fazendo e que tem dificuldade de fazer do jeito que está sendo feito. Ele precisa de uma solução
de software, uma solução digital. Às vezes já até tem uma solução em software, mas ele precisa de algo melhor. Então, assim, é um problema que já existe. E o objetivo desse tipo de projeto, desse tipo de trabalho, é justamente isso, otimizar esse problema, tentar resolver ele de uma maneira mais simples, mais rápida, reduzir tempo, reduzir custo. No sentido amplo mesmo é isso, é você otimizar algo que já está sendo feito. Esse tipo de categoria de problema, ele é muito mais simples de você conseguir chegar num consenso e entender aquilo que precisa ser feito. Porque como você já tem esse problema, ele já está sendo tratado de alguma forma, você precisa analisar então justamente isso, quais são, vamos dizer assim, as entradas do sistema, né, aquilo que gera o problema, e quais são as saídas, os resultados, o que precisa chegar para sair. Então você já tem uma noção bastante clara, mesmo antes de começar o projeto, em qual que vai ser o objetivo daquilo que você vai desenvolver, o que a sua solução tem que realmente, qual problema a sua solução tem que resolver. Por exemplo, imagine que tem uma empresa de contabilidade que ainda faz tudo manualmente, mesmo existindo vários sistemas contábeis por aí, é só para ilustrar. O que seria esse tipo de problema de otimização. Você tem uma empresa que faz o sistema contábil dessa empresa de maneira manual, com um caderno, com lápis, papel, e algo que está sendo muito demorado, muito trabalhoso, precisa de uma alteração. O dono dessa empresa entra em contato com você, ou não sei, enfim, algum responsável, e fala que quer ter um sistema para isso. Você já sabe, ou você pode aprender no caso, o seu cliente sabe muito bem qual que é o problema que ele tem que resolver, e ele já sabe o que ele quer de resultado. Já existe um objetivo bastante claro, já existe algo bastante fácil de você entender, fácil de você abstrair o que você tem que fazer, aonde você tem que chegar. Esse é um tipo de problema que você pode considerar como, por exemplo, um problema de otimização. E a segunda categoria de problemas que eu gosto de utilizar para categorizar são chamados os problemas novos. É quando o seu cliente cria um problema. Não é necessariamente criar um problema, pode ser criar uma oportunidade, né? É algo que ainda não estava sendo feito, é um problema talvez que foi encontrado, que antes não existia e que ainda não tem solução. E o seu cliente vê nisso algum potencial, alguma possibilidade, algo que pode ser resolvido com software. Esses tipos de problemas são um pouco mais difíceis de você conseguir abstrair quais são os objetivos, o que o software vai ter que fazer de fato, e é aí onde moram os maiores problemas de comunicação com o seu cliente. É aí onde moram os maiores problemas de você tentar entender o que ele quer, porque é justamente algo novo, é algo que ainda não foi tratado. É um tipo de problema que vai ser solucionado pela primeira vez na sua mão. Por exemplo, imagine que uma agência de marketing, não sei, quer começar a fazer um controle de contatos para fazer algum tipo de comunicação mais personalizada, enfim, e eles ainda não faziam isso antes, e eles podem entrar em contato com você para justamente fazer algo nesse sentido, elaborar um projeto, alguma coisa que seja para esse tipo de gerenciamento de contatos. Eles gostam de usar um termo leads, né, o gerenciamento de leads. Assim, de novo, é só para ilustrar, eu sei que existem vários sistemas no mercado que já fazem isso, mas para que você entenda o que seria esse tipo de problema novo. É algo que lá na empresa, na agência de marketing, ainda não estava sendo feito, ninguém estava fazendo isso. Então você precisa entender justamente quais que vão ser os objetivos dessa agência, quais são as expectativas, quais são os problemas que tem que solucionar. Isso tudo fica um pouco mais complicado de você tentar entender e chegar numa conclusão exata daquilo que precisa ser entregue. Só que é preciso ter cuidado porque é nessa mesma categoria de problema que moram aqueles famosos... Eu tive uma ideia milionária. Eu tive uma ideia de um aplicativo que vai mudar o mundo e não sei mais o que e tal, etc. É aqui que mora também, tá? Porque é algo que ainda ninguém nunca pensou e pode ser resolvido por você e vai gerar muita renda. Então você tem que ter muito cuidado quando o problema que está sendo apresentado para você é esse tipo de problema, é um problema novo. Porque não que essas ideias sejam todas assim... que você vai ter que excluir. Não, existem ideias aí que são boas, você precisa ouvir, você precisa entender de fato aquilo que está sendo falado, precisa pelo menos ouvir, escutar aquilo que está sendo falado, mas vão surgir coisas mirabolantes, vão surgir ideias mirabolantes, vão surgir coisas assim que não são tão adequadas e que talvez não vai dar negócio, né? É tipo, sei lá, quando chega alguém para você com a ideia, não, é tipo Uber, mas é com moto e para animais, né? Isso já me aconteceu. Mas enfim,
Tem que ter muito cuidado com esse tipo de problema, com esses problemas novos, porque é algo assim, é algo novo, então, portanto, é algo desconhecido, é algo diferente. E é muito bom você ter esse tipo de entendimento, de divisão de problemas logo no começo, quando você está conversando com o seu cliente, para que você consiga entender melhor e organizar melhor aonde que isso deve chegar, o que vai ter que ser feito mesmo e como organizar melhor. Esse ponto onde você está conversando com o seu cliente e tentando fazer esse tipo de categorização é um ponto no processo de produção de software que é chamado de concepção. É quando essa ideia está sendo concebida, é quando o problema está sendo concebido e a solução está sendo concebida. É todo um processo de criação, de começo. E esse é um processo que geralmente vai levar um período curto de tempo, tá? Porque quando a pessoa encontra você, ela já está com um problema na cabeça dela, ela já sabe aquilo que precisa ser resolvido. Você só precisa entender de fato, na sua linguagem, o que aquilo significa e qual que é o objetivo que ela vai tentar alcançar, quem que vai estar envolvido nisso, enfim. É um processo que vai durar ali por volta de 1 semana, 2 semanas, mas não que isso seja uma regra, tá? Existem casos e casos. Isso pode demorar muito menos, pode demorar um dia. Isso pode demorar muito mais, pode demorar um mês, talvez até mais. Mas geralmente, comumente, na maioria das vezes, é um processo rápido, onde você tem que simplesmente entender isso, o que ela quer, qual que é o objetivo dela. E esse processo de concepção, ele acontece tanto em metodologias de desenvolvimento como cascata, como em outras metodologias, como metodologia ágil, enfim. Esse processo de concepção sempre acontece quando você está envolvido na produção de um software. Ela acontece de várias formas. Ela pode acontecer por reuniões pessoais, presenciais. Ela pode acontecer por meio de e-mails, mensagens de texto. Ela pode acontecer agora nos últimos tempos, como tem sido, acontecer de maneira virtual. Enfim, não tem também regra para como isso pode acontecer, mas é algo que acontece com uma comunicação muito forte. Ela depende dessa comunicação com o cliente para entender. Na verdade, ela é um processo inteiro comunicativo para você alcançar e abstrair aquilo que vai precisar ser desenvolvido para você entender quais que são os objetivos do seu cliente. Fato é que nesse processo de comunicação você vai precisar de algum tipo de ferramenta para conseguir registrar isso que está acontecendo, para você conseguir entender essas informações, abstrair e continuar trabalhando depois. Não é suficiente você simplesmente conversar e ficou por isso. Não é suficiente você simplesmente escrever o que aconteceu na reunião e fica por isso. Isso não é suficiente. Inclusive, nesse tipo de processo de concepção, é recomendável que você fuja de toda a ideia de construção de documentação, de escritas demoradas. Esse tipo de documento vai cair numa gaveta e ninguém nunca mais vai utilizar, ninguém nunca mais vai ver. Vai ficar inútil. De verdade, não é o tipo de coisa que você precisa fazer. Nesse momento, onde existe muita comunicação, muita troca de ideias, a melhor coisa que você tem para fazer é utilizar ilustrações, imagens, figuras, rabiscos, algo nesse sentido, para que você consiga entender melhor e tenha depois algo registrado daquilo que foi tratado nesse momento. Inclusive, uma das melhores coisas que você pode fazer nesse período de concepção, uma das melhores ferramentas que você pode utilizar são os mapas mentais. Eles são ferramentas excelentes que ajudam muito nessa hora para você conseguir visualizar aquilo que precisa ser desenvolvido. Os mapas mentais, na verdade, eles funcionam como se fosse uma ponte, literalmente, entre você e o seu cliente, para resolver de uma vez por todas esses problemas de entendimento. Porque quando você está elaborando um mapa mental e rabiscando aquilo que precisa ser feito, objetivos e tal, enfim, os dois conseguem perceber aquilo que precisa ser feito. E eles funcionam muito bem ao vivo, quando você está de fato se comunicando, fazendo aquele processo ali no momento com o seu cliente, você vai já rabiscando um mapa mental e você tem então algum tipo de registro daquilo que vai precisar ser desenvolvido. É uma forma de você deixar, digamos assim, bem escrito. É quase que vamos dizer que é um tipo de documentar aquilo que vai ter que ser desenvolvido. E como se tratando de algo que é feito ao vivo, a depender do momento, do contexto, de onde você estiver realizando essa comunicação, fazendo essa reunião, enfim, esse encontro,
muito provavelmente que você vai ter que sair rabiscando com caneta e papel. E tá tudo bem, é algo normal, é algo comum, é assim mesmo. A depender da situação, principalmente em situações onde você está se reunindo presencialmente, você vai ter que sair desenhando com caneta e papel mesmo, e depois, se você quiser, você desenha isso de forma digital. Se você tiver a oportunidade, a possibilidade de usar uma ferramenta digital ali na hora para já ir desenhando esse mapa mental, também funciona. E existem diversas ferramentas para você fazer isso. Você pode fazer isso com Draw.io, com Visio, com Whimsical. Até no Paint você já pode até ir desenhando esse tipo de mapa mental. E também não tem nenhum tipo de modelo específico que você vai desenhar nesse mapa, né, de coisas que estão lá dentro. É uma forma de você se expressar de maneira bem livre, bem tranquila, para que você tenha um compreendimento adequado daquilo que tem que ser desenvolvido depois. Mas existe uma forma muito legal e muito útil, uma forma que eu utilizo, inclusive, já utilizei em diversos projetos, uma estrutura de mapa mental que eu já utilizei e continuo utilizando porque é muito boa e funciona muito bem nesse processo de concepção, que é um modelo que eu vou apresentar para você logo a seguir, utilizando uma ferramenta também online e que funciona muito bem ao vivo, que é o Kugel. Eu vou apresentar para você um modelo padrão que você pode já sair empregando quando você for passar por esse processo de concepção. Muito bem, então, para quem não conhece, esse aqui é o Kugel, é uma ferramenta para isso, para desenho de mapas mentais, principalmente, tá? E é uma ferramenta muito fácil de utilizar, é rápida, simples, objetiva, direto ao ponto, onde você define um ponto central ou uma raiz, que é de onde vão sair os galhos ou, enfim, os desenhos do mapa mental, né? Por exemplo, tem aqui uma raiz chamada exemplo de visualização, que é de onde eu posso colocar aqui outras saídas. Eu posso fazer elas encadeadas, eu posso fazer sem limite, tá? Sem limite de até onde eu vou, eu posso fazer elas organizadas assim, com mais folhas, né? Que a gente chama. Eu posso fazer outras aqui, enfim, ele tem umas funcionalidades bem simples, ele é fácil, ele é bonito, né? Você pode deixar ele organizado da forma que você quiser, tem como você alterar a cor aqui, tem como você escrever dentro das caixas, utilizando uma notação própria dele, que ele dá algumas dicas de como fazer isso, ele tem alguns poucos tutoriais, enfim, é uma ferramenta bem simples, é fácil de sair utilizando, e ela é muito boa para se utilizar no ao vivo, quando você tem que desenhar ali na hora. Ela, justamente por causa dessa facilidade, da flexibilidade, dos comandos que você pode utilizar para sair escrevendo e fazendo o mapa mental. Mas enfim, um tipo de mapa mental, um modelo de mapa mental que é legal e que funciona muito bem durante o processo de concepção é justamente esse, onde você tem um ponto inicial e você vai elevando outras ideias a partir desse ponto central. Na verdade, é assim que funciona o mapa mental, né? Mas quais são as ideias principais que você deve levantar? E as ideias que eu julgo mais importantes que você tem que levar quando você está fazendo esse processo de concepção são essas aqui. A primeira delas é você estabelecer qual que vai ser o objetivo da aplicação. Tá? Essa é a primeira coisa. E a coisa mais importante é talvez aquilo que vai guiar você durante todo o desenvolvimento da aplicação, o objetivo dela. Porque quando você tem um objetivo bem definido, fica fácil, você tem que atingir esse objetivo, certo? Então quando você tem esse objetivo, e o objetivo geralmente ele fiz errado aqui, deixa eu apagar esse aqui, eu queria quebrar a linha. Aí, o objetivo geralmente ele é só uma frase curta, tá? Uma frase curta que define o propósito. Vamos colocar assim, o propósito da aplicação, certo? O objetivo é justamente isso, é uma frase que define, uma frase curta, tá? Não precisa perder muito tempo também tentando entender qual que é o objetivo, qual que é o propósito da vida. Não, é algo simples, é algo rápido. É uma frase assim curta que defina o que esse sistema vai ter que resolver, o que esse projeto vai ter que fazer, qual que é o objetivo, entendeu? É isso. A partir daí, você já pode definir outras duas coisas que são fundamentais, que são as mais importantes, que são os usuários, quem vai utilizar o sistema, e as funcionalidades.
Nesse primeiro momento, talvez conversando com o cliente, você não vai ter uma ideia muito clara de todas as funcionalidades que o sistema vai ter que atender. Mas enquanto você estiver conversando com ele, se você perguntar para ele assim, tá, ok, esse é o objetivo do sistema, depois que você já definiu, e agora assim, o que ele vai ter que fazer, o que ele vai ter que oferecer, o que vai ter dentro desse sistema. É isso que entra aqui em funcionalidades, e você vai listando então, funcionalidade 1, funcionalidade 2, funcionalidade 3, enfim, quantas quiser, elas podem ser encadeadas também. Mas uma coisa que provavelmente já vai ter certo, definida, é justamente quais são os usuários dessa aplicação. Provavelmente isso você já vai conseguir definir já no começo, nesse processo de concepção. Por exemplo, pode ser um usuário administrador, um cliente comum, enfim, as possibilidades são muitas, tá? Mas enfim, você já consegue definir essas duas coisas. E esses 3 pontos são os pontos que eu acredito que são os fundamentais, os principais, que se você tiver bem definido, todo o resto do projeto, todo o resto do desenvolvimento vai correr tranquilamente, de verdade. Mas nesse processo de concepção e quando você estiver utilizando esse mapa mental, é ainda interessante levantar outros 3 pontos. Um ponto que você pode tentar, pelo menos previamente levantar, pode ser que ainda não exista uma resposta conclusiva, decisiva a respeito disso, mas você já pode começar a sondar a respeito dessas decisões. O que são? A primeira delas, os dispositivos. Ou seja, onde que esse sistema vai ter que rodar? Se ele vai ter que rodar em celular, se ele vai ter que rodar só em desktop, se ele vai ter que rodar em tablet, se ele vai ter que rodar em geladeira, não sei, enfim. São várias as possibilidades, mas é interessante que você já consiga definir isso desde o começo, porque a partir do momento que você tem os dispositivos, você já consegue tomar decisões a respeito de framework, a respeito de ferramenta, a respeito de linguagem que você vai utilizar para construir aquele sistema, a respeito de tudo aquilo que vai estar envolvido na produção do sistema em si. Outro ponto que você já pode ir perguntando para o seu cliente é a respeito de prazo. Você já pode tirar uma ideia dele de para quando que ele quer isso pronto. É provável que ele até queira isso para algo assim, tipo, algo muito rápido, às vezes ele tem um entendimento de que isso é algo simples. Também aí entra bastante possibilidades, mas aqui você já pode tirar uma ideia da expectativa dele, de quando que ele vai querer que esse sistema esteja rodando, ou para quando ele precisa que esse sistema esteja rodando, e tendo essa ideia, essa noção que pode e deve ser negociada depois, você consegue já ter também uma ideia daquilo que você vai utilizar para desenvolver. Algo mais complicado, algo mais simples, algo mais rápido, se você vai terceirizar alguma coisa, algum tipo de projeto, se você vai fazer tudo na mão, tudo raiz, enfim. Você consegue já, com uma pergunta dessas, já nesse processo de concepção, definir isso. E uma última coisa que envolve mais aqueles projetos que têm uma interface, um front-end, é você perguntar se já tem algum tema, alguma regra estilística. Isso é só por uma questão mais até de curiosidade, para saber se você vai ter que respeitar algum tipo de regra de marca, cores e tal, etc. Muito embora talvez você não consiga também muita especificação aqui, mas só para você entender se tem ou se não tem. Se tem regra ou se não tem. Se tem algo já meio pronto, se alguém vai desenvolver a parte de protótipo ou é algo que você vai ter que fazer, algo que você vai ter que definir. É para definir qual que é a liberdade, qual que é o campo de liberdade de atuação nesse aspecto também, que se ele estiver envolvido, né? Então estes 5 pontos são os pontos que eu acredito que são os principais, são os pontos que eu tenho levantado sempre quando eu estou passando por esse processo de concepção, e são pontos que já resolvem muita coisa de começo. Porque a partir daqui, tendo definido esses pontos, você consegue passar por um processo de elaboração de documentação básica, que eu também falo bastante sobre isso aqui, usando isso que foi tratado nesse tipo de reunião. Porque você consegue justamente fazer isso, visualizar aquilo que precisa ser desenvolvido. Vamos aplicar isso aqui num exemplo. Um exemplo de aplicação. Uma aplicação, por exemplo, vamos dizer, um aplicativo de... Vamos imaginar que alguém de uma universidade está em contato com você e quer um aplicativo para que os alunos consigam acompanhar questões relativas ao curso dele no celular. Que ele consiga ter, por exemplo, controle de horas e tal, controle de faltas, cálculo de notas, enfim, um aplicativo do aluno, certo? Vamos chamar assim, app do aluno. Então, um aluno de universidade, faculdade. Num período de reunião, quando você está aqui, você já tem essa ideia de que esse é o aplicativo, você já
passa primeiro então perguntando justamente o que é o objetivo da aplicação. Então, nesse caso, pode ser algo assim, ajudar alunos a ter acesso a informações do curso. Deixar bem amplo assim, tá? Isso aqui já é um objetivo suficiente para você entender o que precisa ser feito. Você já consegue tirar várias informações daqui. Quem vai utilizar principalmente, quem que é o alvo principal e para que vai servir esse aplicativo. Você já sabe que é um aplicativo que vai ajudar um aluno a ter acesso a informações relativas ao curso dele. Então, quando você está perguntando ao seu cliente quem vai utilizar esse sistema primeiro, você já sabe que o aluno vai utilizar o sistema. Provavelmente vai ter algum administrador do sistema. O que é o administrador do sistema? Alguém que consegue ver todas as informações e alterar as informações que tem lá. Se esse aplicativo tiver algum tipo de dados, provavelmente os professores, o professor vai ter acesso também a esse tipo de aplicativo. Talvez uma parte de secretaria da escola não, né, da faculdade. Uma parte de secretaria talvez tenha acesso também. Enfim, esses seriam usuários possíveis desse sistema. E quais são as funcionalidades dele? Que, basicamente, o que o aluno vai poder ver, né? Ele vai poder ver notas, ele vai poder ver as aulas, horários, né? No caso, ele pode ver horários, ele pode ver ementa da aula, que mais que ele pode ver? Professor, quem que é o professor que vai dar a aula, descrição, datas de prova, né, o calendário, vamos colocar assim, calendário, e tantas outras informações a respeito das aulas. Notas, no caso, ele pode ver num contexto geral, tipo o boletim dele, né? Deixa eu até para boletim. Ele pode ter acesso a algum tipo de feed de notícias da faculdade, né? O que mais que ele pode ver? Bom, enfim, tantas outras funcionalidades. Mas aqui fica essa parte de descrição e os usuários. Olha só, você já consegue ter quase que uma conexão entre as duas, entre aquilo que o aplicativo vai ter que fazer, quem vai utilizar, para que vai utilizar, como que vai utilizar. Com isso aqui você já consegue ter uma ideia muito clara daquilo que são as necessidades do cliente, que ele vai dizendo para você, né, quais são as funcionalidades que ele vai querer e quem vai utilizar. Você consegue ter uma perspectiva muito clara daquilo que você vai precisar fazer depois. Qual que é o trabalho que vai levar, que tipo de tecnologia você vai utilizar para fazer aqui. Porque, por exemplo, com todas essas funcionalidades aqui, você já consegue pensar em algum tipo de tecnologia. Mas aí o cliente fala, eu quero que esse aplicativo seja disponível somente no celular. Somente para smartphone. Celular. Ou talvez celular e tablet, né? Não quero que seja disponível através do computador, não quero que eles acessem essas informações pelo computador, somente por um aplicativo de celular. Então, a partir daqui, você já sabe que tipo de tecnologia que você vai empregar. Você sabe que você não vai fazer necessariamente, embora você possa fazer isso, você não vai necessariamente fazer algo web, você talvez vai fazer algo nativo. Se ele for mais específico ainda, se ele souber, provavelmente nesse caso não, mas digamos que ele soubesse que ele quer isso só para Android. Então você já sabe que provavelmente você vai fazer isso em Java, ou talvez algo híbrido, Flutter, React Native, NativeScript, enfim, tantas outras tecnologias que você já conseguiu abstrair só nesse momento inicial que você já sabe que você pode utilizar. Aí quando vem o seu cliente e fala do prazo, por exemplo, ele pode dizer que ele precisa disso daqui a 3 meses. Porque as aulas vão começar e ele quer começar o ano com esse aplicativo assim e tal, etc. Então você já sabe que você vai precisar primeiro escolher uma tecnologia que você já tem conhecimento prévio, ou algum tipo de conhecimento, algum tipo de experiência, que é algo que você vai demandar menos tempo seu. E segundo, algo que seja rápido, que você tenha certeza que seja rápido de desenvolver, para que você consiga entregar esse tipo de funcionalidade dentro do tempo. Ou algo assim rápido, né, no caso. Enfim, com essa ideia de expectativa de prazo, você já consegue tomar todas essas decisões. Ajuda você, facilita para você tomar esse tipo de decisão. Daí, digamos que nesse caso aqui, quando você pergunta a respeito de tema e cores, ele fala, não, nós temos aqui na faculdade um curso de design e tal, etc. Tem pessoas que fazem, inclusive, design de interfaces. Pronto, daí você fica sabendo que a interface vai ser algo produzido dentro da faculdade. Dentro da faculdade. Deixa eu ver. Faculdade. Interface. Vou fazer assim, para que você possa entender. Aqui dentro da faculdade. Pronto. Então você sabe que
essa interface vai ser desenvolvida lá dentro. Já poupa muito do seu trabalho, muito do seu tempo. Só que também cria outros problemas, por exemplo, comunicação. Você vai ter que entrar em contato com essas pessoas, você vai ter que trabalhar em equipe com elas e dizer para elas o que precisa ter nessas interfaces. Ajuda, atrapalha, mas eu acho que mais ajuda do que atrapalha porque salva tempo seu, salva trabalho seu e te abre espaço para investir em outras coisas, em outras tecnologias talvez. Enfim, quando você faz esse tipo de levantamento, você já consegue abstrair todos esses tipos de informação. Ajuda muito você na hora de você tomar uma decisão, na hora de você continuar o seu trabalho e ajuda principalmente a você entender aquilo que o seu cliente queria. Então esse é um modelo que funciona de verdade muito bem em qualquer situação onde você está começando a trabalhar, começando a conceber esse sistema, e eu recomendo fortemente que você faça uso desse tipo de modelo a partir de agora, a partir de hoje já, quando você tiver um projeto novo para começar, você já utilize isso. E se você já está num projeto, está no começo, faça, porque pode ajudar também a visualizar aquilo que você precisa realizar. Essa é a minha dica para você hoje, eu espero que você tenha gostado e eu vou ficando por aqui. Até mais.